Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí para um girão de notícias. O Flamengo só joga contra o Juventude no dia 14 de setembro, então daqui mais ou menos 10 dias, 9 dias, no horário de 16 horas, Juventude e Flamengo, lá no estádio do Juventude, eu acho que é esse aqui, Jacone, né? Lembrando que o Flamengo, a última vez que ganhou, foi na década passada, né? Foi no milênio passado do Juventude, lá em Caxias do Sul. Muito bem, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Bem, pessoal, vamos ao girão de notícias, mas primeiro quero pedir o seu like, pedir sua inscrição no canal e ajudar o Xande a crescer cada dia mais. Abrindo a primeira notícia aí, né? O Flamengo recebe valor milionário por saída de Chola. Chola, então, ele foi vendido aí para um clube da Rússia, foi muito comentado esses dias aí. Então, apenas para dizer que está pingando aí na conta do Flamengo, é um valor milionário. O valor de 400 mil dólares, cerca de 2,1 milhões de reais na cotação atual. E quem pagou, Xande, foi o Dinamo de Kiev. Isso para ter 50% dos direitos econômicos de Chola. Meus amigos, já pensou esse dinheiro aí, né, na nossa conta? Caramba, já pensou você com 2,100 milhões de reais na conta? Meu Deus do céu, ia fazer um churrasco de picanha, porque picanha tá caro, ia fazer um bom churrasco de picanha. Picanha hoje só para rico. Muito bem, meus amigos, vamos continuando aí o nosso girão de notícias. Então aí o ex-jogador, né, do Palmeiras, mas também do Flamengo, revelado pelo Flamengo, Zinho, né? Ele enaltece aí as contratações do Flamengo e diz que o Flamengo está um patamar acima do Palmeiras. Eu concordo com ele, né? Então o Flamengo aí na última janela de transferência do futebol brasileiro, que se encerrou, né, no último dia 2, né, contratou 4 reforços para o elenco. E com isso, Felipe Luiz está rindo aí de orelha a orelha. E lá, a porcalhada levou para o Chiqueiro aí também para reforçar 5 jogadores, ok? Então, segundo o Zinho, o Flamengo, abre aspas para o Zinho, o Flamengo com as contratações está em um patamar acima. Bota as contratações do Palmeiras. Só tem neste momento que vai chegar para jogar de titular, que é o Andrés Pereira. Bota as contratações do Flamengo, só o Carrascal que não vai ser titular. Então, mas também tem o Royal também. Eu acho que o Varela está melhor. Continuando aqui o que o Zinho está dizendo. Então o patamar ficou maior, esse Zinho, durante o programa da ESPN. Meus amigos, só para poder lembrar aqui que o Flamengo investiu 43 milhões de euros, trazendo Samuel Lino por 22 milhões de euros, Carrascal por 12 milhões de euros, Emerson Royal por 9 milhões de euros e Saúl. E o pessoal fala que é custo zero, mas não é custo zero, porque tem luvas, estão embutidas dentro do salário. Então, ao invés do o clube pagar para o outro time, né, pelos direitos federativos, ele não compra os direitos federativos do outro clube, mas ele paga, né, as luvas lá para o jogador, e isso daí ele dilui ao longo dos anos no salário. Muito bem, meus amigos, e o Palmeiras, Xande? O Palmeiras trouxe Ramon Souza por 12,5 milhões de euros, Andrés Pereira, que eu acho um baita jogador, por 10 milhões de euros. Lembra que ele é o nosso Pitico, né? Jogou ali no Flamengo, na volância, joga muito. Pitico joga muito, né? Infelizmente deu aquele erro besta e entregou o título para o Palmeiras, acho que foi 2022, 2023, né? O título da Libertadores da América. E também eles contrataram Jefter por 7 milhões de euros, Kelvin por 6 milhões de euros, Carlos Miguel por 5,5 milhões de euros. Você começa a ver que a contratação do Palmeiras também, o Flamengo pagou 43, Palmeiras 41, mas só que, sabe, a contratação do Palmeiras é muito, os valores são bem menores, né? Só o Samuel Lino fez 22, não tem comparação. Muito bem, meus amigos, continuando então o nosso girão de notícias.
Bem, amigos, então aí o Vitória da Bahia, o Vitória da Bahia, o Leão, né? Leão, o pessoal que chama o Vitória, se não me engano é Leão. Contrata, então, ele contrata Kleber dos Santos, o Kleber dos Santos que foi o substituto do Felipe Luiz no Flamengo, quando o Felipe Luiz subiu para o time principal. O Kleber dos Santos foi efetivado ali, foi posto, né? Como novo técnico auxiliar na época lá no Flamengo, técnico principal na época no Flamengo. Isso porque o senhor Rodrigo Chagas, né, que era o técnico auxiliar, foi efetivado aí pelo presidente do Vitória, que é o senhor Fábio Mota. Então, com isso, o senhor Kleber dos Santos agora será o técnico do Vitória, melhor dizendo, será da comissão técnica do Vitória. Kleber dos Santos, então, deve estrear aí no dia 13 de setembro, sábado, né? Quando Fortaleza, quando o Vitória vai enfrentar o Fortaleza pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso, horário de 16 horas no estádio do Castelão, lá em Fortaleza. Então, Kleber dos Santos reforçando a equipe técnica, a equipe do time da Bahia, o time do Vitória. Bem, amigos, vamos falar aí de uma situação aí, né? Sei lá, eu acho que meio constrangedora, difícil, né? O Internacional ele cobra o Atlético Mineiro por dívida de jogador. Mas engraçado é que o Internacional continua devendo o Flamengo, meus amigos. Então o Internacional ele entrou com uma ação contra a galinhada, né, na Câmara Nacional de Dissolução de Disputas, CNRD. Isso porque o time gaúcho alegou que não recebeu o valor da negociação de Patrick, vendido pelo São Paulo aos mineiros, isso no ano de 2023. Porém, enquanto isso, o clube colorado, o clube lá do Rio Grande do Sul, eu gosto dele, eu tenho uma simpatia pelo Internacional, não pagou o Flamengo pela compra de Thiago Maia. E qual o rolo aí, Xande? O rolo é porque na época o Atlético Mineiro pagou 8 milhões por 80% dos direitos econômicos de Patrick, junto ao São Paulo. Então, o Internacional cobra o time mineiro, por quê? Porque ele detinha 35% do passe desse jogador. Ou seja, o clube gaúcho alega que teria direito a 2,8 milhões pela negociação do jogador. Porém, entretanto, todavia, né, enquanto cobra o Galo, o Internacional segue devendo o Flamengo pela contratação de Thiago Maia. Afinal, em fevereiro do ano passado, o Flamengo negociou o volante para o time do Internacional por 4 milhões de euros, em 10 parcelas, meus amigos, igual o Casas Bahia, né? 21 milhões que está na cotação de hoje. Porém, né, o Clube Gaúcho não pagou sequer uma dessas parcelas, ok? Bem, meus amigos, o Flamengo foi lá e cobrou, né, na CRMD, né? O Flamengo também foi lá, CNRD, o Flamengo também foi lá e cobrou também. Meus amigos, parece brincadeira, parece mentira, mas é verdade, né? Eu posso dever, mas você não pode me dever. Se você me dever, eu vou atrás de você. Eu tô achando que o Thiago Maia vai se aposentar e o Flamengo não vai ver a cor desse dinheiro, meus amigos. Meus amigos, é isso aí. Continuando então aí, para, não vou dizer surpresa, não sei, não tenho palavras para dizer. Bruno Henrique, então, ele foi condenado aí pelo STJD, naquele caso de envolvimento, diz que ele tem envolvido, né, com questão aí de aposta, não sei. Então, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, bateu o martelo nesta quinta-feira, isso, ontem, dia 4, e puniu o Bruno Henrique. Ao final do julgamento, o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, recebeu uma condenação de 12 jogos, além de R$60 mil de multa. E logo após isso, o Flamengo, por meio do advogado Michel Assédio Filho, disse que irá recorrer sobre essa decisão, meus amigos. Pois é,
senão nós vamos ficar sem o nosso Bruno Henrique aí por 12 jogos no Brasileiro. Agora, pessoal, veja bem, essa ação aqui é uma ação no STJD, mas a ação criminal ela continua correndo, porque aqui na verdade aqui é um crime de estelionato, né? Então a ação ela continua correndo na justiça comum. Aqui é apenas a ação quanto ao jogador, né, o esportista Bruno Henrique. Repito, como eu já disse, lá, né, até pior para ele, porque lá é uma pena, né, de restrição de liberdade. É claro que 5 anos, né, que a estelionato é pena máxima 5 anos, acho que a pena mínima é 1 ano. Pode ter, não sei se tem um agravante, porque eu não tenho posse do processo, não posso dizer, mas se pode ter uma qualificadora ou não. Vamos supor que seja um crime simples, né? Então, partilha de 1 ano, acredito que ele seja réu primário, vai pegar 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, ninguém fica preso no Brasil, né, por 2 anos, a não ser que você, enfim, deixa pra lá. Muito bem. Então, o Bruno Henrique aí condenado, mas vai jogar, né? O Flamengo vai entrar, já disse que vai entrar, os advogados disseram que vão entrar, né, vão recorrer da decisão. E como de costume, é mais ou menos aqui a gente está acostumado, os 12 jogos deve cair para 6, a multa pode ser mantida, deve cair um pouco, né? Efeito suspensivo, ele vai poder jogar. Lembrando que ele pode jogar, mais uma vez friso, pela Libertadores, não tem problema nenhum, o negócio é só na CBF. Tá bom, meus amigos? Então, o que a gente tinha para falar hoje com vocês por aqui. Um bom sábado para vocês, um forte abraço, Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like e fui!